Bom, pessoal, depois de eu estar gravando e o celular ter caído no chão, deixa eu gravar o vídeo de novo. Aqui, pessoal, é o seguinte, ó, eu quero mostrar para vocês uma, uma solução que tem para quando você quer reutilizar um rádio velho, né, um PX velho, aí um rádio de carro velho, né? Então, quem trabalha com eletrônica, né, quem gosta do hobby, consegue reutilizar determinados circuitos para outras funções ou alterar. Às vezes o equipamento não tem mais validade comercial, né, não tem mais valor comercial, e também você está já cansado do equipamento e você quer fazer uma outra coisa. Então, ó, aqui tem uma solução legal. Isso aqui é um circuito que eu modifiquei uma época atrás. Eu queria muito fazer um transmissor, né, que operasse de 6.990 até 8.000 kHz, né? É basicamente a faixa de 40 metros lá. Então isso aqui eu queria modificar, né? E nessa época a gente não encontrava muito fácil circuitos integrados para fazer PLL, né? Que é o circuito que controla uma frequência. Isso tem dentro dos PX, dentro de rádio de carro tem isso, né? Os equipamentos que têm estabilidade de frequência tem isso aí. Então, aqui é o exemplo de uma coisa que eu fiz muito legal. Ó. Se você tiver criatividade, você pode alterar um PX, né? Você pode alterar um rádio de carro, fazer outras coisas. Então aqui, ó, veja bem, isso aqui é dentro de um rádio de carro, com exceção dessa parte aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui eu montei numa plaquinha separada. O que que eu fiz? Esse circuito aqui, eu enganei o PLL do rádio do carro, né? Lá no rádio do carro ele controla a faixa de FM, de 88 a 108, e controla a faixa de AM, que é de 540 a 1600 kHz, certo? Então o que que eu fiz? Olha só, dentro do rádio do carro, dentro de um PLL, seja de um rádio de carro ou de um PX, ele trabalha assim, ó. Ele gera a frequência de 950 a 2060. Por que que ele gera essa frequência aqui lá em AM? Ele gera isso aí porque ele vai receber de 540, tá, a 1600 kHz, tá? Então, isso aqui, ele gera essa frequência no oscilador local do rádio do carro de 950 a 2060, porque ele recebe de 540 a 1600, certo? Ele faz isso porque tem que trabalhar, o oscilador local tem que trabalhar 455 kHz acima. No caso do rádio do carro que eu mexi, era 450 kHz, tá? Então, quando você vai receber essa frequência, ele gera essa frequência, tá? Então, talvez a matemática minha daqui esteja um pouquinho diferente, tá? Mas é basicamente isso daí. Então, o que que eu fiz? Eu fui lá no rádio do carro e alterei isso aqui, ó, tá vendo? Então, ele lá no oscilador de AM, onde ele gera o sinal, ele sairia aqui, essa frequência aqui, ó, sairia aqui, certo? Aí o que que eu fiz? Eu peguei aqui, né, e cortei aqui, ó, a trilha, tá vendo? Cortei a trilha. Então ele ia trazer uma amostra do sinal aqui, ó, certo? De 950 a 2060, né? O que que eu fiz? Eu tenho que continuar chegando com essa frequência aqui mesmo nas minhas alterações, tá? Mas eu posso acrescentar alguma coisa aqui, ó, para ele chegar assim, entendeu? Então eu fiz um circuitinho separado, tá? Para enganar o rádio, entendeu? Então eu tinha lá, vamos supor, eu tinha um outro sinal, eu tinha um sinal aqui, ó, gerando, na verdade não é aqui, né? Não era aqui, ó. Na verdade eu tinha aqui, ó, de 6.990 a, né, aqui que teria no circuitinho, a 2.000, a 8.060, acho que era isso que foi lá, 8.060, tá? Então eu fiz aqui, ó, certo? Eu fiz isso daí, tá? Então, o que que acontece? Eu cortei essa trilha aqui, ó, tá? Cortei essa trilha aqui e fiz essa frequência aqui, certo? Menos essa frequência aqui, ela ia sair essa frequência aqui, ó. Tá vendo que era essa frequência aqui, ó, tá? Então aqui ele vai de 950 a 2060, ele desce aqui, ó, tá vendo? Tá? Então ele desce aqui. Aí eu cortei, fiz um misturador, montei um osciladorzinho com um cristal de 6.000. O meu oscilador que eu vou usar, que aqui é o que eu vou usar, né? Lá, fiz isso aqui numa caixinha, tá? Então eu fiz isso aqui dentro de uma caixinha, tá? Ó,
Fiz isso dentro de uma caixinha e coloquei lá dentro do rádio. E aí eu cortei a trilha aqui e coloquei aqui, ó, tá vendo? Aí isso aqui, o que que eu fiz? Aqui tem que controlar a frequência, certo? Ó, aqui é o VCO do meu circuitinho, tá? Então o que que eu fiz aqui? Deixa eu não cruzar linhas aqui. Eu fiz isso aqui, ó, certo? Então o circuito ele passou a ser enganado, tá? Então ele joga a tensão aqui, ele vai lá no circuito dele, só que eu larguei ligado lá, né? Eu peguei um fiozinho aqui, liguei lá no VCO do meu novo circuitinho, tá? E aqui eu cortei a amostragem, tá? E joguei a minha amostragem do sinal que eu estava gerando aqui. Pronto. O que que aconteceu com isso aqui? Eu ia apertando a tecla do rádio lá de carro, ele ia subindo. Ele começou no 540, ele estava controlando essa frequência aqui. E depois ele foi pulando de 10 em 10 kHz, tá? Os passos, né, do rádio do carro é de 10 em 10 kHz, o passo, tá? E ele foi embora, ele foi recebendo. Quando eu cheguei em 1600, ele estava controlando 8.060 kHz. Então eu estou falando isso daqui, mas você pode alterar isso. Você pode fazer, por exemplo, no PX. O PX existe um sistema parecido com isso aqui. Os PX, o Cobra, por exemplo, ele tem um cristal lá no Cobra, ele tem um cristal de 11.300, eu vou por XX porque eu não sei direito. Ele tem um cristal de 11.000 e pouco lá, tá? Tanto no Galaxy Pluto, por exemplo, né, quanto no Cobra existe isso aqui. Se você alterar esse cristal, o PLL passa a controlar uma frequência acima da faixa de 11 metros, entendeu? Então por isso que eu estou exemplificando o que eu fiz, porque foi baseado no PX. Eu vi isso, um amigo lá de Campinas fazendo isso, e aí eu achei interessante, né? Falei, então vou fazer esse circuitinho e vou tentar enganar. Eu fiz isso na parte de FM do rádio de carro, para mudar para outras frequências. Fiz na parte de AM, né, de ondas médias do rádio, para controlar essa frequência aqui. Mas você pode fazer isso em qualquer equipamento que tenha PLL. Você pode fazer essas modificações, não precisa nem alterar muito o circuito. Você monta o seu circuito e só interrompe aqui, ó, tá? As linhas de leitura e pronto, você faz isso. No PX tem isso. Se você pegar num radiosimétrico que tem esse cristal aqui, ó, né, que exatamente ele faz isso, ó, tá? Você pega, mudando esse cristal, o rádio muda. Tá bom? Então isso aqui é uma ideia legal para você alterar equipamento, né? Para brincar aí, se divertir na bancada aí. Tá bom, gente? Isso é uma ideia do circuito que eu fiz. Eu publiquei isso num site que eu tinha. Eu recebi vários elogios do pessoal de fora, aí, pessoal dos Estados Unidos, pessoal lá do Japão. Teve um rapazinho japonês lá, até traduzir para ver. Ele estava elogiando sobre essas ideias minhas aqui. Tá? Então você pode fazer isso e alterar todo o equipamento que existe de controle de frequência, né? Eu tenho alguns rádios o PXinho, aqueles PX19DX, 21DX, que não vale a pena arrumar, né? Porque é radinho só de AM. Mas eu já guardo ele porque o PLL está funcionando. Então dá para mim controlar as frequências. Ele é 40 canais, dá 400 kHz de faixa, né? Dá para mim pegar esses 400 kHz e utilizar numa faixa de 6 metros, numa faixa de 10 metros, numa faixa vamos por HF, tá? Qualquer outra frequência eu posso alterar, tá? Então isso aqui é uma ideia de você fazer alteração no seu equipamento. Às vezes não precisa modificar nada no equipamento, você monta o seu circuitinho dentro da plaquinha, só vai lá e faz a ligação dos fios nos pontos certos e você faz a alteração, tá bom, gente? Isso aí é uma ideia que eu estou dando para abrir a sua criatividade, a sua mente e tal, e abrir e clarear sobre algumas alterações que você está pensando em fazer por aí, tá bom?